E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Eu quero falar com você hoje sobre como nós nos relacionarmos com a vida. Então Hebreus 12, capítulo 1 em diante, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, nós te agradecemos pelas escrituras, Deus, nós te agradecemos porque nessa noite o Senhor nos trouxe até aqui, e nós pedimos que essa palavra gere vida dentro de nós, Deus, que nós possamos sair desse lugar alimentados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Vou te pedir um favor. Você está pronto para fazer um favor, não? Não tá? Então não vou pedir. Tá? Então tá. Tu faz, Thiago? Então tá bom. Se você puder nessa mensagem de hoje, você ser bem participativo comigo. Eu preciso de você, tá bom? Todos vocês, não só o Thiago, todos vocês. Preciso de vocês nessa mensagem. Essa mensagem ela é um pouco dura. Fala comigo, ela é um pouco dura. Mas ela pode mudar a minha vida. Oh, glória! Você está pronto ou não? Então vamos embora. Gente, olha só. O texto que nós acabamos de ler vai falar que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O que é uma testemunha? O que faz uma testemunha? Uma testemunha, ela relata daquilo que ela viu ou ouviu. Se você já assistiu aí alguma série de ação, se você já foi testemunha de alguma coisa, você sabe que o papel da testemunha é testemunhar daquilo que ela viu ou ouviu. Então, por exemplo, em um caso de justiça, em um caso criminal, um caso civil, precisa de uma testemunha ali. Quando tem, sei lá, um acidente no trânsito, e o cara precisa provar para a justiça ou para outra pessoa que ele estava certo e que o outro estava errado, ele precisa de testemunha. Quando tem algum crime, alguma coisa acontece, precisa de testemunhas para provar as versões que estão sendo contadas. E na nossa vida não é diferente. Temos muitas testemunhas por aí. Temos muitas pessoas olhando por aí, vendo as coisas, enxergando as coisas. Então, é muito importante eu e você estarmos atentos nisso. Existem olhos olhando para você. E esses olhos não são os olhos de Deus. Lembra quando a tua mãe ou teu pai falavam: filho, Deus está vendo. A mãe e o pai não estão lá, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Mas tem muitos outros olhos que estão nos vendo também. E um desses olhos, e talvez o mais importante, seja o meu próprio olho. Seja eu testemunhar das coisas que eu faço e das coisas que eu tomo como atitudes na vida. Sabe o que eu vejo muitas vezes acontecendo? Gente, presta atenção nisso, pessoas, não animais, não seres extraterrestres, pessoas como eu e você, que se tivessem vendo o que estão fazendo, não fariam. Você já presenciou algum momento assim? Não? Você olha para a pessoa tomando aquela atitude e você diz: se essa pessoa estivesse vendo o que ela está fazendo, ela não faria. Se essa pessoa estivesse ouvindo o que ela está falando, ela não falaria. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu e você precisamos ser o primeiro tipo de gente, ou a primeira pessoa que pode testemunhar as coisas que nós mesmos estamos fazendo. Ninguém mais do que você passa mais tempo do que você, com você. Você consegue entender isso? Talvez o teu pai, a tua mãe, o teu namorado, tua namorada, a tua esposa, ninguém nesta terra consegue passar mais tempo com você do que você mesmo. E nós estamos vivendo dias, momentos da vida de muitas pessoas que as próprias pessoas não conseguem se suportar. A própria pessoa não é uma boa companhia para ela mesma.
Eu não estou falando aqui sobre pessoas carentes ou pessoas que gostam de estar acompanhadas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Se eu preciso ir comprar alguma coisa, eu chamo alguém para ir comigo. Se eu preciso passear, caminhar, fazer qualquer coisa, eu preciso de alguém junto comigo. Mas a verdade é que ninguém passa mais tempo comigo do que eu mesmo. Ninguém passa mais tempo com você do que você mesmo. A pergunta que fica é: se você for testemunhar agora sobre a sua vida, qual história você vai contar? Se você for contar agora a sua própria história, qual história você vai contar? O que os teus olhos estão testemunhando sobre você mesmo? O que você está ouvindo sobre você mesmo? Como está a sua vida se você for a sua primeira testemunha? O Pedro vai ser chamado para contar sobre a vida do Pedro. Sem mentira, sem enganação, sem esconder nada, a vida como ela é. Qual história a gente vai contar? E eu estou falando isso tudo para você porque, mais do que os meus olhos estão sobre mim, os olhos de muitas pessoas estão sobre mim. Existem pessoas que olham para você e têm você como uma referência. Tem pessoas que olham para você e se espelham em você. Você já parou para pensar nisso, não? Que tem gente olhando para você? Todas as vezes que eu olho para mim e lembro disso, eu preciso cuidar com algumas coisas. Mas a verdade é que muitas das vezes nós não nos lembramos disso, que existem testemunhas à nossa volta. E por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque nós estamos vivendo em dias rápidos, onde nós não temos tempo a perder, e principalmente, onde Deus não tem tempo a perder. Aquilo que Ele tem para fazer, gente, Ele fará, e Ele fará rápido demais, e Ele faz com quem quer. Ele faz com quem está disponível, Ele faz com quem está disposto, Ele faz com quem está aqui e agora. E escrevendo essa palavra e pensando sobre isso, eu me deparei com alguns tipos de pessoas. E são esses tipos de pessoas que a gente vai falar nessa noite. E o primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que... Como é que eu posso colocar esse tipo de pessoa em palavras? Aquele tipo de pessoa que não está nem na igreja e também não está no mundo. E aí você dá o nome dessa pessoa como você quiser na sua cabeça. Sabe quem é esse tipo de gente? É o cara que ele não é crente o suficiente para vir em todos os cultos e orar e ler a Bíblia e jejuar e fazer tudo aquilo que um crente deve fazer. Mas também ele não é o cara que está no mundo. Que uma vez eu ouvi alguém dizendo algo e é engraçado. O crente, quando ele peca, ele não consegue pecar gostoso, porque ele sabe que não deveria fazer o que está fazendo. Você já foi cometer algum erro, alguma mentira, e você não consegue mentir com tudo, você fica, mas não é, mas eu não sei, mas eu não fui, mas eu achei que eu fui, e eu achei que eu fosse e eu não consegui ir porque não deu tempo. Não é aquele cara, sabe aquele cara que dá cara lavada, que ele mente, ele não está nem aí, ele engana todo mundo. E esse tipo de gente é o pior tipo de gente. Porque esse tipo de gente, não estou falando para você da minha cabeça, está lá em Apocalipse. Quando a Bíblia diz sobre o morno. O cara não é nem frio e nem quente, ele é morno. E a Bíblia vai dizer, antes fosse frio ou quente, mas porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você consegue entender o que eu estou falando? Você, às vezes não está tão quente a ponto de orar e ler a Bíblia e vir aos cultos e fazer o que um crente deve fazer. Não estou falando sobre um super crente, não estou falando sobre alguém que está prestes a ser arrebatado de tanto andar com Deus. A vida cristã, a vida de abrir mão das coisas, a vida de dar a outra face, a vida que o Senhor pediu para nós vivermos. Mas também você não está tão no mundo a ponto de negar a fé e abandonar a Cristo e viver a vida do mundo. Esse tipo de gente é aquele cara que na sexta-feira ele posta o banner da balada open bar e no sábado posta o banner do Tamo Junto. Você conhece alguém assim, não? Eu não conheço também, graças a Deus eu não conheço. Mas é aquele tipo de cara que ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. É aquele tipo de cara que ele está envergonhando o evangelho. Porque todo mundo sabe que ele é crente. Porque ele posta foto de crente, porque ele posta versículo como crente, porque ele fala como crente, ele só não faz uma coisa. Ele não age como um crente. E aí esse tipo de gente é aquele tipo de gente que envergonha o evangelho. Porque eu não sei se você sabe, mas ninguém sabe que você é o cristão do CI. Para você, para o mundo inteiro, você é o cristão de Cristo, do mundo, da vida, das igrejas, das coisas. Então, muito me entristece o meu coração quando eu vejo, por exemplo, alguém que não é da nossa igreja,
ou que não é nem da nossa cidade, fazendo algo que envergonha o Evangelho, porque isso está me envergonhando. Isso está envergonhando a mim, porque eu sou cristão como essa pessoa. Hoje a gente vive em um mundo de muito meme. Você gosta de ver meme, não? E não tem uns memes que dá vergonha de coisa que acontece na igreja? Você já viu alguns memes assim, não? De gente falando que não deve, de gente fazendo que não deve, e alguns memes absurdos. Quem olha aquilo, cara, são pessoas como a gente. É por isso que tem aquele tipo de pessoas que pega os pastores e coloca todos eles no mesmo saco, sabe? Pastor, todos eles mentem, todos eles roubam, todos eles enganam. E fazem isso com os crentes, e fazem isso porque somos uma família, somos irmãos. Agora, fato é, quem pode cuidar da vida cristã? Eu mesmo, cuidando da minha vida cristã. Quem pode cuidar da minha fé? Eu mesmo, cuidando da minha própria fé. E hoje nós vivemos em dias onde as pessoas estão mais preocupadas com a fé alheia do que com a própria fé. Então, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu começo a apontar as coisas que o outro não fez. Poxa, o louvor estava ruim, a pregação estava ruim. Já parou para pensar que talvez você possa ser um péssimo ouvinte? E eu me coloco nesse lugar como um ouvinte também. Poxa, aquele pastor é ruim, ele prega mal, ele fala mal, tudo que ele faz é mal. Você já parou para pensar que você pode ser uma péssima ovelha para esse pastor que você está falando? Você consegue entender o que eu estou falando? Você está aí, não? A vida cristã é uma vida de mão dupla, todos nós estamos indo e voltando. Um dia eu te lidero, amanhã você pode estar me liderando. A vida é uma grande roda gigante. Eu posso te falar uma coisa, hoje eu estou no lugar de muita gente que eu já critiquei. E hoje eu agradeço a todos os líderes que eu já tive, porque eu sei como é ser um líder. Amanhã pode ser você. Você consegue entender isso? E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque nós vivemos em dias onde nós estamos sendo observados. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas olham para o Pedro e elas esperam alguma coisa do Pedro. As pessoas olham para você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, e elas esperam alguma coisa de você. Você consegue entender isso? Porque você posta fotos na igreja, cara, porque você posta textos bíblicos no seu stories, porque você compartilha o banner do Tamo Junto. As pessoas sabem que você é cristão. As pessoas estão esperando alguma coisa de você. A natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, os filhos de Deus não podem se manifestar quando Cristo voltar, porque não adianta mais uma manifestação quando Cristo voltar. Nós precisamos nos manifestar até que Cristo volte. É todos os dias eu e você nos manifestando no mundo como um cristão, tendo atitudes de cristão, tendo falas de cristão, tendo uma vida cristã. É todos os dias, gente. O que eu estou falando aqui para você não é o conto de fadas, é uma vida difícil de ser vivida. Mas nós escolhemos, ou melhor, nós fomos escolhidos. Sabe, o que eu estou falando aqui para você não é uma vida fácil de ser vivida, é óbvio que não. O texto que nós lemos, ele vai dizer, livre-se de tudo que te atrapalha. Você já parou para pensar quanta coisa te atrapalha na vida? Eu não sei na tua, mas o que mais me atrapalha na minha vida sou eu mesmo. Você já parou para pensar nisso, não? Às vezes quem mais atrapalha eu e você na nossa vida somos nós mesmos. Sabe o que é? São as nossas dúvidas, cara. É a incerteza que bate no nosso coração. É a desconfiança que nós temos de nós mesmos. É aquilo que a gente olha e a gente não se acha capaz, e a gente desconfia da nossa própria capacidade. E aí nós estamos nos atrapalhando. E o texto que nós acabamos de ler diz, livre-se de tudo que te atrapalha. Como é difícil se livrar do que nos atrapalha. Porque às vezes o que te atrapalha seja o seu melhor amigo. O que te atrapalha talvez seja a namorada que você está contando que ela seja o amor da sua vida. Talvez o que te atrapalha seja o emprego que você ganha muito bem. O que está te atrapalhando hoje? Livre-se disso. Eu e você aprendemos a conviver com coisas que nos atrapalham. Eu e você aprendemos a nos desvencilhar de coisas que nos atrapalham. Sabe o que muita gente aprendeu a fazer? Andar arrastando a âncora. Ao invés de largar a âncora,
Sabe a âncora que te segura, que não te deixa avançar, que não te deixa ir para frente, que não te deixa ir para cima, que não te deixa seguir o caminho? Muita gente aprendeu a viver a vida com o peso de carregar a âncora. E aí nós estamos vivendo uma vida arrastando pessoas, arrastando sentimentos, arrastando emoções, arrastando um monte de coisa. E Deus está falando para nós nessa noite: livre-se de tudo que te atrapalha. Em nome de Jesus, hoje é a noite de você se livrar de tudo que está te atrapalhando, cara. Se livrar dos pensamentos que te atrapalham, se livrar dos achismos que te atrapalham, se livrar das pessoas que te atrapalham. Porque se tem uma coisa para atrapalhar a gente nessa vida, são pessoas. Tem alguém que está te atrapalhando aí que você consegue lembrar agora? Agora, testifica aí, eu consigo lembrar de alguém. Porque uma coisa é fato, nós estamos construindo algo nessa terra. E aí tem aquele cara que ele vive uma vida toda atrapalhada. Ele faz tudo errado, ele não dá uma dentro. E ele está sendo atrapalhado pelos pecados dele, pelos erros dele. Quando chega o final do dia, ele está todo atrapalhado. Sabe o que ele diz? Estou passando por uma tremenda batalha espiritual. Você conhece alguém assim? Eu conheço, esse cara é muito amigo meu. Ele faz tudo errado. E ele liga para mim e diz: Pedro, cara, olha por mim. Ora por mim, vamos orar juntos. Estou passando por uma grande batalha espiritual. Eu falo, cara, os anjos nem estão te vendo. Você está criando os teus problemas, cara. Resolve tuas tretas. É isso. Sabe, aquele tipo de coisa que o diabo diz, cara, não preciso nem fazer nada. Você consegue entender isso? Não? Está na cara que vai dar errado. Está com cara de treta, está com cheiro de treta, está com jeito de problema. E a gente mete a cara e se atrapalha inteiro. E qual que é a nossa oração? Senhor, este filho teu está passando por uma grande tribulação. Você consegue entender? Deus não tem nada a ver com as tuas tretas, cara. Você está se atrapalhando sozinho. Livre-se de tudo que te atrapalha. Amém? E o texto continua dizendo: e do pecado que te envolve. Oh, maldito pecado. Você consegue repetir isso? Oh, maldito pecado. Meu Deus, quando irei me livrar de você? Porque pecado é uma coisa que todo mundo tem. E tem muita gente que acha que não tem. Eu não sei você, mas quando eu era pequeno talvez até uns 2 anos atrás, eu começava o meu dia vendo qual era o momento que eu iria cometer o primeiro pecado. Alguém já fez isso ou só eu? Ou quando eu ia errar, sabe aquela falinha que você, errei. E talvez essa era uma forma que eu criei de tentar me policiar, mas não dá certo. Eu não vou vender esse curso para você nessa noite. Porque a verdade é que, mesmo quando a gente quer acertar, a gente acaba errando. Paulo vai dizer isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Por quê? Por que isso? Por que esse pecado tão presente na nossa vida? Porque somos piores do que alguém? Porque somos melhores do que alguém? Porque somos filhos preferidos ou filhos odiados? Não. É porque o texto é claro quando diz: e do pecado que nos envolve, cara. Tem gente que está envolvido no pecado, e você não consegue se livrar do pecado, porque ele está envolvido em você. Sabe aquele cara que ele ora, ele pede, ele clama: Deus me livra do pecado, mas ele mesmo não consegue se livrar. O pecado, sabe o tipo do pecado programado? Ele sabe que tal dia, tal hora, em tal momento ele vai pecar, porque ele está envolvido com o pecado. Aquele cara que o pecado para ele já virou algo rotineiro, e depois a gente ora e pede perdão, e está tudo bem. E aí ele comete o pecado da prostituição, o pecado do adultério, o pecado da pornografia, o pecado da masturbação, o pecado da mentira, e é um pecado atrás do outro, e ele sempre orando e dizendo: Deus, eu vou vencer, mas eu não quero vencer. A verdade é que nós não conseguimos vencer muito dos pecados porque nós não queremos vencer. E quando eu consigo determinar no meu coração, eu quero vencer, com uma coisa que eu costumo chamar de lapsos de realidade. Você sabe o que é um lapso de realidade? É quando você está tão envolvido no pecado, que você tem momentos que a sua mente funciona.
É aquele momento que você está fazendo alguma coisa e você tem um lapso de realidade, eu não posso fazer. Alguém já passou por isso? Você já passou por isso? Não. Eu já passei várias vezes. E tem dois tipos de momentos que nós temos um lapso de realidade. O primeiro deles é depois do pecado. Porque o pecado, enquanto a gente está ali na prática dele, seja lá qual for a mentira, a enganação, a masturbação, a prostituição, são tantos que eu poderia ficar a noite toda aqui falando para você. Mas vamos usar a mentira, que está muito ligada no nosso dia a dia. Você mente? Não, estou brincando. Você levanta a mão. A mentira, ela é algo muito doido. E eu sou um cara que eu tinha a prática de mentir demais. E eu lembro que a minha mãe, ela consegue identificar. Tá ali meu irmão, o João. A mãe, ela tem uma tática. Ela diz pra gente assim, ó: olha pra mim, sem dar risada e conta a história de novo. Cara, é impossível, mano. Porque você sabe que você está mentindo, a pessoa sabe que você está mentindo, todo mundo sabe que você está inventando a história e quer que você fale sem dar risada. Porque tem gente que é um mentiroso tão profissional que ele cria técnicas para mentir. Ele olha para os lados, ele sorri, ele mexe os ombros. Sabe aquele cara do metaforando? Não precisa ser aquele cara para descobrir que a gente está mentindo, mano. Só que qual que é o grande problema da mentira? É que na hora a mentira é uma baita de uma solução. Vamos ser sinceros? Alguma vez a mentira já foi uma baita solução para você? Para mim, cara, várias vezes. Quer ver no tempo de escola, trabalho? Era 2 por dia, prova. Porque a mentira, ela tem um grande poder de tirar da cilada, na hora. E aqui está o problema, é que é na hora. E aí você mente aqui e você se livra do fulano. Só que aí você vai conversar com outro e, cara, como é que é aquela história que tu contou para ele? E aí tu já nem lembra da história, aí você consegue entender o que eu estou falando? E aí aquela máxima que uma mentira puxa a... E é isso, cara. E tem gente que vive num carrossel de mentiras. Vive uma vida de mentira. Porque uma mentira está puxando a outra. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Você conta uma história e você mente, e aí você precisa contar outra e outra e outra. Para quê? Para que a primeira mentira não seja descoberta. Mas por que a primeira existiu? Para te tirar de uma situação difícil. Estamos envolvidos no pecado. Precisamos nos livrar desse pecado que tanto nos atormenta. E eu nem estava falando sobre isso, eu estava falando sobre os lapsos de realidade. Tá, então esse é o primeiro. Quando é o pós-pecado. Quando você está depois... lembrei porque eu entrei na mentira. Vamos voltar aqui. Porque você mente. E quando você termina de mentir, vem o arrependimento. Não deveria ter mentido. Para você não? Para mim, sempre. Então tá, esse é um primeiro lapso de realidade. E aí vem o segundo, que talvez seja o que você está passando agora. Quando alguém toca no assunto do seu pecado. Você está na conversa e o seu problema é a pornografia. E alguém fala sobre isso. E aí você, cara, eu preciso parar com isso, mano. Isso não está me fazendo bem. Mas aí o tempo passa, a gente falou de tanta coisa, de futebol, não sei o que, tal. E isso continua na minha vida. O segundo lapso de realidade é quando você lembra do assunto ou quando alguém toca nele. Você tem um problema com mentira, nós acabamos de falar sobre mentira. Provavelmente passou algumas mentiras sobre a sua cabeça. Mas passou, você nem lembra mais que eu falei sobre isso. E qual é o grande problema? Que nós estamos vivendo de culto em culto, uma vida com Deus e a nossa vida não muda. Por quê? Nós temos lapsos de realidade. Você vem para o culto, você ora e você diz: Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu tenho que me arrepender. Mas o culto acaba, você sai, você vai comer um cheeseburger, uma pizza, e amanhã a vida continua, e a semana e os pecados estão ali de novo, porque nós estamos envolvidos no pecado. Mas o pecado não pode nos envolver. Você consegue entender o que eu estou falando? Esses lapsos de realidade não podem acontecer. Esse lapso de realidade depois que eu pequei, ou então esse lapso de realidade quando alguém toca no assunto do meu pecado, do meu erro. Nós precisamos fugir disso. Olha só o que Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você sabe o que tem muito miserável fazendo? Resistindo a Deus e correndo para o diabo. Eu sei que eu tenho que mudar, mas eu resisto à minha mudança e eu corro para o pecado. Entendeu? Eu sei que eu preciso melhorar,
mas eu fujo da minha responsabilidade de melhorar e eu corro para o pecado. Precisamos nos livrar desse maldito, desse pecado que está nos envolvendo. E como se livrar de tudo isso? E como cuidar com as pessoas que estão à minha volta? E como ser um bom cristão? E como viver essa vida? Tendo certeza de quem você é, cara. Quando você tem a certeza de quem você é, não é qualquer pecado que te engana, não é qualquer mentira que te pega, não é qualquer crise que te alcança, não é qualquer problema que te atrapalha. Quando nós temos certeza de quem nós somos, mas como ter essa certeza? Como ter essa certeza? Afinal de contas, ninguém aqui mais é criança. Todos nós já temos uma vida, já temos provavelmente uma vida engatilhada para viver, estamos vivendo a vida e talvez no auge da nossa vida, na idade onde decidimos a faculdade, os relacionamentos, a esposa, o marido, a nossa profissão, estamos todos nós no auge da nossa vida. E esse momento é o momento onde as crises batem, porque eu não sei se eu vou ser o médico ou se eu vou ser o construtor civil. Mas eu não estou falando aqui sobre quem você é na vida dessa terra. Eu quero falar com você sobre quem nós somos em Deus. Porque não é quem você é na terra que te diz quem você é em Deus, é quem você é em Deus que te diz quem você é na terra. É esse reflexo que muitos de nós estamos invertendo. Não é a terra que te prova quem você é em Deus, é Deus, quando você o encontra, que te prova quem você é nessa terra. Então, nós não podemos inverter a ordem dessa conta. E por que eu estou falando isso? Porque quem nós somos diz respeito, por exemplo, à nossa origem, de onde você veio. Quem aqui não é de Itajaí? Levanta a mão. Quem não é de Itajaí? Quem é de Itajaí? Ou de Balneário, né? Nunca vi uma cidade para ter tanta gente que mora em Itajaí e nasce em Balneário. Se você for olhar no seu RG, no seu documento, vai ter uma coisa ali chamada filiação. E ali diz de quem você é filho. E eu estou falando isso para você porque durante essas últimas semanas eu estou passando por esse processo de árvore genealógica e construir a família para conseguir uma cidadania celestial. Estou brincando. Mas reconhecer, por exemplo, vou te falar, Pedro, meu sobrenome é Sorbara. E Sorbara é italiano. Olha a minha cara de italiano. Oh, papi. Oh, papi. Mas o meu sobrenome é Sorbara. E é italiano. E no Brasil, depois de fazer esse estudo aí, todos os Sorbaras são parentes meus. Não tem nenhum Sorbara que não seja meu parente. Só que na Itália, Sorbara é tipo da Silva. Consegue entender? Tem algum da Silva aqui, não? Sempre tem. Todo lugar tem. Os da Silva estão por todos os lados. Inclusive eu também sou da Silva. Eu tenho mais cara de da Silva do que Sorbara. Não é verdade? Qual é a chance de alguém me dar alguma cidadania? Por que eu estava falando isso? Da árvore genealógica. Da geração, isso. E aí eu descobri isso, que lá na Itália tem um monte de gente que é Sorbara e lá é tipo da Silva. E aqui no Brasil todo mundo que é Sorbara é meu parente, é próximo. Mas qual que é o lance disso tudo? Que isso diz respeito à minha família, à minha árvore genealógica, à minha filiação. Então lá no meu RG está o nome do meu pai e da minha mãe. No seu RG está lá o nome do seu pai e o nome da sua mãe. O seu sobrenome, por exemplo, diz respeito a uma família que você tem, a uma herança que você carrega. E herança não é de dinheiro, porque eu não tenho nenhuma. Queria muito ter. Mas a herança é isso que os seus avós, os seus pais, os seus tios, os seus primos, e essa filiação vai passando, e o seu sobrenome, a sua filiação lá no RG está ligado a isso. Mas qual que é o lance disso tudo? É que tem uma coisa que muda a nossa vida por completo, que se chama nascer de novo. E quando eu e você nascemos de novo em Cristo, nos é dado um nome. E a Bíblia vai dizer que esse nome está acima de todo nome. E a Bíblia vai dizer também que esse nome, diante dele, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Então, eu e você, a partir do momento que reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, não podemos construir a nossa vida baseado no nosso sobrenome. Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim, minha filha vai ser assim. Para de amaldiçoar a tua casa.
A partir do momento que eu e você nascemos de novo, é nos dado um novo nome. É o Pedro, filho de Deus, nascido de novo. É o fulano que é filho de Deus e que nasceu de novo. Essa passa a ser a nossa filiação. Deus se torna o nosso Pai. Você consegue entender que aqui muda tudo? Porque tem um monte de gente carregando o trauma da família. Olha o que Isaías 43 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. A partir do momento que eu e você nos tornamos filhos de Deus, nós temos um novo RG, uma nova identidade, uma nova vida para viver nessa terra, agora representando o reino de Deus. Agora, quando eu peco, eu não vou envergonhar a família tal. Eu envergonho a família de Cristo na terra. Isso me traz uma nova vida, novas oportunidades, novos horizontes, mas também me traz responsabilidade. Entende o que eu estou falando? Eu e você nos tornamos filhos de Deus, cara. Um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que nos escolheu nele, antes da fundação do mundo todo. Mas esse Pai que nos chama de filhos, que nos reconhece como filhos, que diz que nós somos herdeiros nele, esse Pai espera que eu e você possamos representá-lo. Então, tem alguém, por exemplo, de um sobrenome muito famoso, de uma família muito famosa, e essa pessoa comete um grande crime, a família toda sai perdendo, gente que nem é parente, que nem conhecia, só tem o mesmo sobrenome, perde. E quando eu e você, como filho de Deus, envergonhamos o Evangelho. Entendeu porque eu falei aquilo lá no início? Para chegar aqui, cara, a nossa vida nessa terra diz respeito à representatividade que nós temos de Cristo na terra. E aí, eu e você agora representamos esse Deus que nos diz, por exemplo, sobre um céu que muita gente trata esse céu como um destino. E na vida de meritocracia que a gente vive, o que virou o céu? O céu virou o resultado de uma vida sem pecado. O céu não é o resultado de uma vida sem pecado, cara. O céu é o resultado de uma vida de quem nasce de novo. Você não vai para o céu porque você parou de pecar, você vai para o céu porque você nasceu de novo. O céu então não se torna o seu destino, o céu se torna a sua origem. Você veio de lá e você retornará para lá. E aqui eu não quero entrar na teologia, se o céu vai ser lá, se o céu vai ser aqui, se nós vamos reinar aqui, se nós vamos reinar lá, porque a gente está tão apegado à teologia e não está vivendo a vida. Uma coisa é fato, reinaremos com Cristo. Quem? Quem pecou menos? Não. Quem entendeu que nasceu de novo. E aí agora talvez está passando na tua cabeça, então eu vou meter o pé na bomba e vamos sair pecando por aí. Isso é coisa de quem nasceu de novo? E aí volta lá no início. Cara, eu preciso ler isso aqui para você. Olha o que Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, aquele que me amou e se entregou por mim. A vida que agora eu e você vivemos não é mais a nossa vida, é a vida de alguém que morreu e se entregou por nós. Agora eu vivo com Cristo, tendo as atitudes de Cristo, tendo a representatividade de Cristo na terra, cara. Tem gente que nunca vai conseguir entrar numa igreja e ouvir falar sobre Jesus, mas consegue ver Jesus em você. Essa é a representatividade de Cristo. Tem gente que fala, o pastor vai vir aqui, o cara já muda a vida, muda a casa, troca de roupa. E quando o Filho de Deus está indo lá? Você é esse Filho de Deus? Eu sou esse Filho de Deus. Nós somos a representação de Cristo na terra, cara. O Espírito Santo que habitou em Cristo está em nós. Eu e você estamos representando alguém, somos testemunhas de Cristo nessa terra. Agora, nascemos de novo, precisamos viver como quem nasceu de novo. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que vida miserável que é essa que a gente está vivendo, que Cristo está vivendo na gente? Eu não sei você, mas eu me pego muitas vezes olhando para as minhas atitudes e dizendo, cara, qualquer coisa está vivendo em mim agora, menos Cristo. Aqueles lapsos de realidade que eu te falei,
de nós entendermos, cara, Cristo vive em mim. As pessoas estão olhando para mim e esperando ver a mesma atitude que Cristo teria. Atitudes de amor, atitudes de cuidado, atitudes de zelo, atitudes de braços abertos e não de dedo apontado. Porque tem o lado das pessoas que pecam, que falham, que erram, mas tem também o nosso lado, de igreja, de apontar o dedo. Fulano pecou, aponta o dedo, enfia o dedo na cara dele, amanhã pode ser eu, cara. Estamos tirando o cisco do olho do nosso irmão e não estamos vendo a trave que está no nosso próprio olho. E eu sempre gosto de uma analogia que eu ouvi uma vez, o Bill Johnson fazendo, que Cristo não morreu na cruz com o dedo apontado, Cristo morreu na cruz com o braço aberto. Posso te falar uma coisa? É muito difícil hoje você conversar com um crente que está com o braço aberto. A maioria sai na rua já assim, ó. É ou não é verdade, gente? Quantas vezes você foi essa pessoa, eu fui essa pessoa, de apontar o dedo para o outro, e amanhã pode ser eu. Agora, essa vida que nós vivemos em Cristo, é essa representação. Quando nós ganhamos esse nome, agora nós representamos alguém. Agora eu não represento mais só a minha família, meu pai, minha mãe, minha casa. Eu represento você. Você sabia? Quando eu saio na rua, eu estou representando você. Você, do Tamo Junto, do CI, eu estou representando você. Eu não preciso estar com essa camiseta. Eu não preciso estar com o Tamo Junto tatuado na minha testa. Mas na bio do meu Instagram está lá, pastor do Tamo Junto. Eu represento você. Por isso que eu preciso cuidar com o que eu faço. Se alguém nessa terra sabe que você é crente, cara, você está me representando. Você está representando a pessoa que está aí do teu lado agora, que está tentando viver uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida pura. Por conta do pecado dos outros, a gente é colocado no mesmo saco do que todo mundo. Crente nenhum presta, crente nenhum vale nada, crente é tudo mentiroso. Esses dias, eu ouvi uma menina falando para outra menina: fica com qualquer menino, conversa com qualquer menino, se relaciona com qualquer menino, menos com alguém da igreja. Porque menino da igreja não vale nada. E vice-versa, meninos também falam isso sobre meninas. E aí? Nós estamos representando outras pessoas. Quando você fica com uma menina e não respeita ela e não honra ela, você está desrespeitando o cara que está há 5 anos namorando sem transar para se guardar para o casamento. Entende o que eu estou falando? Quando eu, como marido, desrespeito a minha esposa, eu estou desonrando o cara que está casado há 35 anos, tentando honrar a esposa todos os dias. Eu não estou me representando mais. Cristo vive em mim. E aqui mudou tudo. Porque a vida que eu vivo agora não é mais minha. Cristo vive em mim. Você pode repetir isso para você ouvir? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ontem Cristo viveu em mim. Hoje Cristo está vivendo em mim. Amanhã Cristo vai viver em mim. Cristo vive em mim. Não são mais os meus desejos, não é mais a vontade da minha carne, não é mais a vontade pecaminosa do homem caído que somos, é Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós é a esperança da glória. Cristo vivendo em você, cara. Para encerrar, eu quero falar com você sobre uma pessoa que durante essa semana toda meu coração tem queimado por essa pessoa. Alguém da Bíblia que abriu mão de tudo para viver por Cristo. Tem Pedro, tem Paulo, tem Timóteo, tem Tiago, tem João, tem todo mundo. Mas eu quero falar para você sobre uma pessoa, aonde começou tudo. Maria. A mulher que deu início a toda a história. Nela começou Jesus, começou Pedro, começou Tiago, começou Paulo, começou João, começou eu e você. E essa semana eu entrei numa treta gigantesca com um grande amigo meu que tem raiva do povo católico. Por causa de quem? De Maria. Ah, se todo crente fosse igual a ela. Você sabe o que Maria fez? No auge da sua juventude, ela abriu mão da vida para gerar
alguém que ela nem sabia quem seria. Sabe como? Por uma palavra. A virgem ficará grávida e dará à luz a Emanuel, Deus conosco. Será que eu e você estamos dispostos a abrir mão da nossa vida para gerar Cristo em nós? Você, menina que está aqui, se você não é mãe ainda, você já conversou sobre ter filhos e você sabe a dificuldade que é gerar um filho, mesmo nos dias de hoje. Imagina naquela época, essa mulher, Maria, abriu mão da vida dela para gerar Cristo no ventre dela. Você imagina o tanto que ela e José foram apontados, cara, humilhados, maltratados, falaram mal deles. O tanto de coisa que Maria e José... Por que eu estou citando eles, cara? Porque eles eram novos, como eu e você somos. E por que eu estou citando eles pela segunda vez? Porque mais do que novos, eles estavam gerando Cristo. Emanuel, Deus conosco. O que eu e você estamos fazendo nessa terra, se não gerar Cristo em nós, para Ele agir através de nós? Então tem algumas coisas que nós precisamos aprender com Maria. Tem algumas coisas que nós homens precisamos aprender com José. E uma delas é gerar algo que muita gente duvida. Quantas coisas você já gerou no teu coração que muita gente duvidou? Quantas coisas você, sonhos, planos, promessas, expectativas, coisas que geramos no nosso coração, que uma galera duvida. Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que ele consegue? Será que ela pode? Um outro ponto, eu e você duvidarmos do que Deus está fazendo. Você lembra de José? A dúvida dele? Você lembra da dúvida que ele ficou no coração dele? Quantas vezes nós duvidamos do propósito que Deus está gerando em nós? Nessa caminhada de relacionamento com a vida, de conviver com a vida, de conviver no mundo, uma das coisas que nós mais sofremos é a dúvida. Será que eu tenho que ficar na igreja? Será que eu tenho que sair da igreja? Será que eu tenho que trocar de igreja? E todo dia é uma dúvida diferente batendo na nossa porta. Que as dúvidas parem de ter o nosso coração. Porque eu acredito que quando a dúvida bate na nossa porta, ela nos faz pensar. O problema é quando a dúvida acessa o nosso coração. Porque a dúvida às vezes faz você recalcular, faz você repensar, faz você contar de novo. Mas o problema é quando a dúvida alcança o teu coração. Será que é isso mesmo? Você quer ver só uma coisa? Se preciso for, duvide da tua capacidade. Mas tem muita gente duvidando da capacidade de Deus. Tem coisa que eu, Pedro, não consigo, mas eu jamais posso duvidar da capacidade de Deus fazer. Tem coisas que eu, como homem, você, talvez aí, como mulher, como pessoa, duvida, será que eu consigo? Mas não duvide da capacidade de Deus fazer. Tem uma coisa que Mateus escreve, quando Jesus diz que nós somos o sal dessa terra. E eu sempre digo isso, qual é o poder do sal enquanto ele está dentro do saleiro? Nenhum. O sal ele precisa ser derramado para ter poder. E o sal ele tem uma coisa muito doida, uma ação muito doida. Porque ao mesmo tempo que o sal ele é indispensável, o sal ele é imperceptível. Você não come uma carne e você diz, nossa, que sal delicioso. Você diz, que carne deliciosa. Porque o sal, ele ressalta o sabor do alimento e não o próprio sabor dele. Eu e você nessa terra, nós somos chamados para ser sal muito mais do que para fazer a diferença, muito mais do que qualquer outra coisa. Nós somos chamados para ser sal nessa terra, para poder investir no outro, para poder amar o outro, para poder cuidar do outro. Estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Tem um monte de gente que nem se conhece e se ajuda. E tem muito crente que está um pisando na cabeça do outro. Sabe, eu estou falando isso para você porque isso é uma coisa que nós precisamos nos ater, uma coisa que nós precisamos abrir os nossos olhos.
Porque nós estamos vivendo dias onde um precisa do outro. É impossível nessa terra alguém conseguir viver sozinho. Eu preciso de você, cara. Você precisa da pessoa que está aí do teu lado. Nós precisamos uns dos outros. O poder que Deus derramou sobre nós de ser sal nessa terra é de abençoar o outro, de investir no outro. E aí o texto que eu falei para você de Mateus, olha o que o texto fala, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas olha o que ele diz agora. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Cara, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Muitos de nós, nesse relacionamento com a vida, perdemos o sabor. Você sabe o que é perder o sabor? É perder a vontade de viver, é perder o brilho nos olhos, é perder o frio na barriga, é perder aquele medinho que dá, é perder o sabor, é a vida ficar sem graça, é os relacionamentos não serem mais legais, é a igreja deixar de ser legal, é os amigos deixarem de ser legal, é aquele frio na barriga que você sentia e não sente mais, é quando o sal começa a perder o sabor. É quando eu e você, como representantes de Cristo nessa terra, não temos mais poder nenhum. Perdemos o brilho, perdemos o calor, perdemos o sabor. Como restaurá-lo? Voltando lá no início. Como eu e você sermos restaurados e de novo voltar a viver a vida que Cristo tem para nós. Nos lembrando do lugar que nós nunca deveríamos ter saído. O lugar de dependência. Tem muita gente hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com dons, com talentos, com um monte de coisa, tirou Deus do lugar que Ele nunca deveria ter saído, o lugar de dependência. Tem gente que pensa que não precisa mais de Deus. Talvez que você estou falando aqui, você está falando, cara, que viagem, mano. Como todos nós precisamos de Deus. Será que é mesmo? Por que você toma tanta atitude sem consultar a Deus? Por que você faz tantas escolhas sem consultar a Deus? Porque eu e você vamos a tantos lugares sem dizer, Deus, é a tua vontade eu estar aqui? É a tua vontade eu estar nesse trabalho? É a tua vontade eu estar nessa igreja? É a tua vontade eu fazer essa faculdade? Se Deus é tão importante para nós, por que geralmente Ele é o último a ser consultado? Deus deixou de ser importante para muitos de nós há muito tempo. É por isso que tem tanta gente sem sabor. É por isso que tem tanta gente que é crente e nem faz a diferença. É por isso que tem tanta gente que se diz crente e não tem atitude de crente. É por isso que tem gente que está se relacionando com a vida do jeito errado. Na vida eu e você não somos chamados para ser influenciados, nós somos chamados para ser influenciadores. É por isso. Que essa seja a noite em nome de Jesus, de nós trazermos isso à nossa memória e não esquecer nunca mais. Tem uma grande nuvem de pessoas em volta de nós, olhando. A natureza criada aguarda com grande expectativa que você se levante dessa cadeira hoje e faça a diferença. Livre-se de tudo que te atrapalha, livre-se do pecado que te envolve. Lembre-se, você não está mais representando só você mesmo. As tuas decisões me representam. As minhas decisões te representam. Essa é a responsabilidade do Filho de Deus. Ai, que vida difícil. É difícil. Jesus não disse que seria fácil. Olha o que ele diz em Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Cara, isso aqui é grandioso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Já parou para pensar que a tua vida salvadinha que você está vivendo, você está perdendo ela? A vida legal que você está vivendo, a vida bacana, a vida curtindo que você está vivendo, você está perdendo. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, nós vivemos. Não aquilo que queremos, aquilo que Cristo quer.